Olá, estudante. Espero que você esteja animado para a gente estudar as Escrituras. Hoje, nós vamos fazer uma análise de Apocalipse 2, carta da igreja a Éfeso, ou carta da igreja de Éfeso, ou carta à era da igreja de Éfeso. Você vai entender que se trata de uma influência também dada sobre um determinado tempo, e que durou até também um tempo e que se extinguiu. Porque Éfeso, ou Efésios, também significa aqueles que relaxam, né? Aqueles que prestam atenção. Olha só que interessante, teve dois tipos de pessoas ali, aqueles que prestavam muita atenção à palavra, aqueles que relaxam, e um terceiro tipo de pessoa que não é contado é aqueles que não creram. Mas a gente não vai entrar nesse ponto. Apenas hoje vamos analisar a Escritura e ver os detalhes desta era e ver as pregações que ocorreram ali, porque nós vamos ler o que o anjo disse à igreja e nós vamos ver a aplicação do que esse anjo está dizendo à igreja, tá? Porque o anjo é um mensageiro. O mensageiro traz uma palavra para alguém, ou seja, traz um ensino, traz uma instrução para alguém. Porque quando a gente analisa João Batista, ele diz: eu sou o anjo do qual está escrito, e já diante do Senhor preparar as suas veredas. Olha que interessante. Então ele traz uma mensagem para quê? Para preparação antes da chegada do Eterno. E isso a gente vai analisar na Escritura. Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei, já compartilha também com seus amigos aí no WhatsApp. Compartilha no status do WhatsApp também para esse canal poder crescer e mais pessoas poderem ver também o conteúdo e estudar e se aprofundar nas Escrituras. Então, vamos ao quadro branco e analisar o nosso estudo aqui, começar o nosso estudo. Então, estamos aqui com Apocalipse 2:2 aberto. E diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não pode tolerar, pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Vamos pegar esse capítulo agora e entender a carta inteira, né, a Éfeso. Olha que interessante. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Algumas pessoas vão relacionar essa igreja de Apocalipse a algumas igrejas, as igrejas que estavam na Ásia. Um lugar pequeno na Ásia. Só que existe um detalhe muito interessante ali. Por exemplo, quando você vê Egito, existe a influência do Egito sobre o mundo, existe também a influência do Egito sobre Jerusalém, sobre Israel, porque está dito aquela cidade que se chama Sodoma e Egito, não é? Olha só, vamos à Escritura para você entender que não é um lugar específico ali que está sendo dito, mas é tirado daquele lugar específico as referências que vão caracterizar um tempo ou um espaço de tempo. Então, a gente vai provar isso para a Escritura e vamos analisar nessa ótica, aplicando a toda a Bíblia, o estudo e as palavras que são colocadas aqui para que a gente possa desenvolver o tema, tá? Aqui, estudante, a gente tem Apocalipse 11:8, usando, olha só que interessante, usando a aplicação em detalhes de Egito, cidade de escravidão, tá? Olha só, Apocalipse 11:8. Os cadáveres deles ficaram expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Aí você pensa, essa questão não só de Sodoma, mas também de Egito, né? Egito e Sodoma. Sodoma porque você vê lá que a maior parada gay do mundo está em Israel. Sodoma. Aí você relaciona a Sodoma do passado? Sim, você relaciona. Porém, não relaciona somente a esse lugar, porque hoje está em todo o mundo, né? Sodoma é praticamente o mundo inteiro. As mesmas características que tinham lá naquele tempo acontece hoje. Tanto é que a profecia de Noé diz que assim como nos dias de Noé, ou então assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como nos dias de Abraão, seria, não é? Aí nós vemos isso aplicado agora no mundo inteiro. Entende essa questão? Antes, as profecias, tudo estava aplicado o quê? A Israel, não era? Somente a Israel. Aí depois, como tipo, como diz São Paulo, como tipo, nós vimos aquilo para nosso ensino, mas nos representava. Assim, Sodoma e Gomorra também foram colocados para tipo, para ensino. Vamos pegar a escritura de um de nossos irmãos falando isso. Aqui a gente encontra, por exemplo, que eu te falei anteriormente. Judas capítulo 1, verso 7, diz: de maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, estas cidades nos servem de exemplo.
Aí vem a questão, né? Você pode questionar, mas Judas não está falando disso. Judas está falando daquelas pessoas que são nuvens sem água, dizem ser verdadeiras, mas são falsas. Aí você vem a questão, né? Judas está aplicando o caso de Sodoma semelhantemente a eles. Assim como nós, se andarmos iguais, teremos também o mesmo fim, porque foi posto como exemplo. Entende? Não se limitou àquele ponto específico, não se limitou a um lugar específico, como se a influência ali morresse e acabou. Tá? Então a gente vai pegar mais outro lugar. Aqui a gente tem a profecia de Ezequiel 38, falando sobre Gog e Magog, né? Olha que interessante. Ezequiel 38, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, diz o Senhor Deus, eu que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e etc, etc. Olha que interessante. Vamos pegar agora no final. Ó, verso 8. E depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitaram seguramente. Bem, aqui você vai ler o seguinte. Se você pegar todo esse texto e ler, vai entender que está falando sobre Gog e a terra de Magog, né? Gog aqui. E no final, em Apocalipse, também vai falar sobre esse camarada. Só que tem a questão, ele não viveu até lá. Ele não vive até lá. Esse povo provavelmente já não existe mais. Ou deve ter seus descendentes em algum lugar. Mas, as mesmas características e condições que ele vai estar apresentado aqui, serão apresentadas quando ele reúne todo esse povo para lutar com Israel. Veja só que as mesmas características, ou seja, a mesma influência, vamos dizer que o mesmo espírito, a mesma influência estava sobre eles, veio sobre o povo. Olha só que interessante. E aqui a gente tem Apocalipse 20, verso 8, dizendo: E sairá para enganar as nações, Gog e Magog, e todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Aí você vê um detalhe aqui também. Olha só, sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Esse é um anzol, sairá com uma isca para enganar todos, com engano, não é? Mas isso não é assunto para a gente pegar agora. Só para que você entenda, nós construímos a base para dizer que todas essas características de um lugar ou de uma certa igreja foram aplicadas a um tempo, assim como todas as características desse Gog e Magog também foram aplicadas a esse lugar, a esse tempo, a reunião do povo. Assim como nós vamos entender que as características de vários pontos são aplicadas também no mundo. Assim como nós vamos entender, por exemplo, a característica de Jesus é aplicada em toda a igreja, e não é um só, mas toda a igreja. Entende essa questão? Espero que tenha ficado claro o suficiente para você entender que não é e não se limita a uma cidade da Ásia, de modo nenhum. A igreja que está em Éfeso descreve. Aí nós podemos agora aplicar a igreja que está no templo de Éfeso, ou na primeira era da igreja. Você vai entender por que a primeira era da igreja. Porque depois disso foi se esfriando até chegar na idade das trevas e então entrou-se num completo escurecimento até o dia que veio os reformadores e nós temos toda essa história aí. Mas veja só, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A gente vai analisar isso aqui, vai aplicar a escritura e você vai entender por que é a base e o primeiro tempo, né? Inclusive é aquele tempo que se diz volta ao primeiro amor, né? Volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixasse teu primeiro amor. Qual que era? É aquela intensidade, aquele desejo intenso pelo eterno, aquelas pessoas que esperavam com zelo por ele e quando o receberam, não foram mais zelosos. Olha só que interessante. Então vamos lá. Assim diz aquele que tem 7 estrelas na mão direita. Quem que é? Nós sabemos que é o Cristo. Aí tem a questão, por que ele diz assim? Assim diz aquele que tem esse simbolismo. Por que ele fala essa questão? Porque aquela igreja conhece quem ele é. Quando você vê a fala de São Paulo à igreja de Éfeso, você vê que eles são pessoas são pessoas acordadas, são pessoas despertas, num nível espiritual tanto maior do que os outros. Tanto é que naquela carta a Éfeso não tem reclamações.
Como se vê, por exemplo, na igreja de Corinto. Conheça as tuas obras, agora vamos no caso, né? Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, olha que interessante, como a tua perseverança. E que não podes tolerar pessoas más. E que pusesse à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Olha que coisa interessante. Vamos então analisar essa parte aqui. Como que eles descobriram que eram impostores, né? Vamos analisar isso. Aqui nós encontramos Gálatas 1:8. Olha que interessante, na mesma era, no mesmo tempo, influenciando aqui. Gálatas 1:8. O mesmo mensageiro que foi a Éfeso é Paulo. Paulo foi a todas as igrejas, todas. Ele é o mensageiro da primeira era, ele é o anjo da primeira era. Então, assim diz ao anjo da primeira era. Olha que interessante. Inspirando Paulo a fazer esse anúncio para os irmãos ali. Gálatas 1:8 diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Opa, olha que interessante. Então, esse povo da primeira era, ao olhar que alguém, que não pôde tolerar as pessoas más e que pusesse à prova, ninguém poderia chegar simplesmente e falar algo e eles aceitarem. Não poderiam por quê? Olha que interessante, eles cresceram. Veja a escritura. Olha só o tanto que eles cresceram. Efésios 4,14 diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha que interessante, não puderam suportar. Olha isso aqui acontecendo. Não puderam tolerar pessoas más. Pessoas más são o quê? Aqueles que vão contra o ensino do Eterno, tá? Não puderam tolerar essas pessoas. E que pusesse à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Olha que interessante. Não eram mais crianças, julgaram as coisas pela palavra, aprenderam o ensino de Paulo, né? E entenderam que, peraí, se está diferente do que Paulo falou, são mentirosos. São malditos. Não toleram pessoas más. Vamos à escritura para entender o tanto que eles aplicaram isso nas suas vidas. Aqui a gente tem Timóteo 2, Timóteo 3, que diz o seguinte: extrema corrupção nos últimos tempos, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha que coisa interessante. Olha o anúncio que está sendo dito aqui. Destes, afasta-te. A gente vai continuar a leitura no verso 6, mas olha, não puderam tolerar as pessoas más, porque puseste à prova aqueles que se dizem que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. Descobriste que eram impostores. Eles estavam fazendo teste pela palavra. Eles ouviram o que São Paulo diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, e não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também o foi daqueles. Agora você vê a questão importante aqui. Essas pessoas consideraram o que São Paulo falou na aplicação do irmão. Não importa se eu gosto, não importa se é minha mãe ou meu irmão, não importa se é meu pai, meu tio, seja quem for, se é meu amigo. Não importa isso tudo quando se trata da palavra. Porque está escrito: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Está escrito também que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, seja quem for, nessa vida receberá 100 vezes tanto com sofrimento e também a vida eterna. Entende? Existe também essa questão de você saber, ninguém está acima da palavra, senão não é digno do eterno. Olha só a exortação que São Paulo faz aqui.
exortação é perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Aí você pega esse mesmo modo de viver e aplica aqui, ó. Essas pessoas aqui, ó, com essas tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, porque eles seguiram o modo de viver de São Paulo. O mesmo ensino de São Paulo. Inclusive, vamos pegar a escritura onde fala sobre o modo de viver. Olha só, 1 Coríntios 11 diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então essa primeira era também tinha imitadores de Cristo, tinham que ser imitadores e somente assim eles não eram enganados, tá? As pessoas correm de um lado para outro e começam a questionar, mas quem vai ser o anticristo? Vai ser o presidente? Vai ser aquele tal presidente? Não, vai ser aquela pessoa? Não, vai ser essa, vai ser aquele outro. E começam a correr de um canto para o outro em busca de saber quem vai ser o anticristo, como vai ser, mas não se preparam para que quando isso acontecer, eles estejam prontos para sair daqui. Essas pessoas não mudam de vida, não se preocupam com nada, mas apenas procuram saber por título de curiosidade. Os gregos também se ocupavam de coisas vãs como essa. Ninguém se ocupava de outra coisa, inclusive, né? A não ser saber novidade. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. Por isso diz também em Apocalipse, né? Na carta à igreja de Laodiceia, que significa direito dos povos, direito dos homens, ou direito do homem de julgar, onde se vê não é quente nem morno, nem frio, é morno. Pessoas que discutem a palavra, pessoas que só falam daquilo, mas não se ocupam em vivê-la realmente. E essas pessoas de Efésios viveram e nos trouxeram um ensino para nós sabermos que devemos voltar ao que é o padrão. O irmão Branham, ele chega a explicar a era de Éfeso. A primeira era da igreja foi o padrão para que nós sigamos. Assim como o mensageiro de Éfeso, São Paulo, também é o padrão para que nós sigamos, para que nós reconheçamos os mensageiros da igreja que virão depois. Que é um comentário que, breve, se Deus quiser, eu quero também trazer para a gente poder estudar de acordo com os estudos, fazendo de acordo com o estudo que nós temos seguido até aqui. Trazendo essa avaliação sistemática de toda a palavra, avaliação assim, extensiva por toda a escritura, tantas quanto forem necessárias. Olha só que interessante, olha o elogio. Tá? Lembrando que a influência sobre a era se aplica não só a uma igreja, mas a todo o tempo e a todos os cristãos verdadeiros, tá? A todo mundo, o tempo ali acontecendo, na verdade. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinos que lhes transmiti, ou seja, os meus ensinos. Mas quero que saibam uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de toda mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Aí vem ensinos, novamente, conduta. Nós já encontramos aqui, ó, com essas tuas obras, tá? Eles têm desejo agora de ofertar esse aqui, de ensinar a palavra. Vamos pegar esse aqui e transmitir também. Tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. E que não pode tolerar pessoas más. São Paulo ele fala para deixar para trás. Inclusive, nós vemos um evangelista também, outro apóstolo, falando como se conhece essas pessoas. Além do teste pela palavra, além do que é falado, se conhece as pessoas. Tá? Pelo Espírito. Vamos à escritura para você entender. Aqui nós temos São João, na carta 1 João, né, 2, 18 ao 23, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Assim como São Paulo falou que, viria na última hora, haveria tempos trabalhosos. Olha o tipo de pessoa má. Olha o tipo de pessoa que viriam nesse tempo. E São João vem dizendo, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora veja só. Já agora muitos anticristos têm surgido. Anticristo é aquele que resiste à palavra. Anticristo é anti-ungido, aquele que resiste ao ungido, e o ungido é aquele que traz a mensagem do Eterno dizendo é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Ou seja, todo aquele que resiste à palavra, como está escrito também, que todo aquele que resiste a um desses pequeninos também resiste a mim, nas palavras de Cristo. Resiste a mim e resiste também àquele que me enviou. E também está escrito em outro lugar que aquele que não nos dá ouvido é porque não é dos nossos. E ainda outro lugar diz, nós falamos e o mundo não nos ouve porque nós não somos do mundo. Ou seja, todo aquele que resiste a isso, a palavra, e a nós somos enviados do Eterno, com a palavra, claro, são anticristo. E aí como se vai saber quem é quem? Pela palavra. Pelo Espírito. Como se analisa? Pelo ensino. E São Paulo diz, seja maldito todo aquele que discordar daquilo que nós estamos falando. Ou todo aquele que anunciar um evangelho diferente desse que nós estamos falando.
Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, veja só, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Novamente, a gente vai encontrar isso aqui. Olha só. No capítulo 4 de 1 João, ele vai falar sobre esse tipo de pessoa, ele vai falar também sobre nós, dizendo assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, aqueles que estão ungidos de uma, olha que interessante, de um espírito diferente. Eles falam em nome de Deus, mas são falsos, eles falsamente falam em nome de Deus. Porque aqueles que falam em nome do Eterno andam assim como ele andou, porque quando diz São Paulo, né? Aquele que anda, que conhece a Cristo, aquele que tudo quanto fizer, por obras ou por palavras, fazer em nome de Cristo. Significa em nome de Jesus Cristo, dando por ele, graças a Deus Pai. Significa fazer como enviado dele, como embaixador dele. E em outro lugar, creio que seja São João, ele chega a dizer que se nós o conhecemos, também devemos andar como ele andou. Logo, essas pessoas não andam igual Cristo, como a gente vai ver no capítulo anterior que nós estamos também estudando em paralelo. Olha que interessante, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Opa, nós conseguimos agora entender que tem diferença, né? E eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Esses são os falsos cristos e falsos apóstolos, falsos mestres e falsos ensinadores que estão vindo sobre o mundo já na última hora, desde o tempo de João. Esses são os anticristos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que interessante, a gente já reconhece a partir da palavra. Nós conhecemos a Deus, falamos dele. E se alguém vem e fala algo que não concorda com toda a palavra, essa pessoa é mentirosa. Ah, mas é meu pai, é meu irmão, não importa. Essa pessoa está mentindo. Essa pessoa tem um espírito errado ali. Entende? Por isso é necessário, nesse momento, você entender que Cristo veio trazer não paz ao mundo, mas espada. De modo que sua mãe será o maior inimigo, o irmão, o tio, seja quem for. Traria dissensão. Seria os da própria casa que traria essa perseguição, essa dissensão, porque alguém vai dizer: ah, eu sou católico porque minha mãe é católica. Isso não importa, não faz diferença nenhuma. Entende? Ah, eu sou da Igreja da Assembleia de Deus porque meu pai e minha mãe é terceira geração. Isso não importa. Se é humano, teu pai ou tua mãe, ou seja, qualquer coisa que seja, quem seja a mais do que o Eterno, não é digno dele. Olha que coisa. Eles saíram do nosso meio. 1 João 2, 18 ao 23 novamente. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, porque não falavam a mesma linguagem, não pensavam do mesmo jeito, não tinham um só pensamento, não tinham um só espírito. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Nós agora entendemos que tem muita coisa dentro disso aqui, tá? Muita hora a gente fica imaginando, não, mas eles repetem demais a fala, não é? Já percebeu isso? Eu acredito que sim, você acabou de ler a repetição. Só que quando você analisa essa questão através da construção desse pensamento que ele trouxe, através daquilo que ele está querendo dizer, tá? Você consegue entender referências de textos dentro ali. Ele está sintetizando vários outros textos, várias outras palavras dentro desse pensamento. Por isso, em parte, parece repetido quando você lê somente isso e puramente a letra. Mas quando você analisa todos os contextos, não só isso, mas o que ele fala mais para frente, o que ele fala anterior, o que os irmãos falam anterior, e conecta com toda a palavra, você começa a entender que ele não está trazendo a repetição de uma ideia. Mas ele está expandindo vários e vários fatos. Eu não sei se você já viu algum mapa mental que é... Deixa eu pegar aqui para você entender no quadro branco. Olha só que interessante. Como que ele está falando? Aqui é um assunto. Assunto 1. Na segunda sentença, assunto 2. E tudo parece só repetição. Se você pudesse clicar aqui, hoje tem documentos, né, com links e tal, hiperlinks, essas coisas tudo. Se você pudesse clicar nesse assunto, tá? E abriria uma página aqui com vários outros assuntos explicando esse primeiro ponto. Depois, se você pudesse clicar no segundo ponto, teria um hiperlink aqui também, onde você falaria já não mais desse assunto, mas outro. Entende? Esse tipo de questão é o que está contido na Escritura. Tá? É como disse o Cristo: abrirei minha boca em parábolas desde antes da fundação do mundo. E aí tem a questão, poxa, ele aplicou aquelas parábolas, ele falou de coisa só da fundação do mundo? Não, ele aplicou aquilo lá em tudo.
em todas essas palavras você consegue abrir o texto, como se tivesse hiperlinks ali, e fazer as suas conexões. Ah, não sabe o que é hiperlink, né? Hiperlink é quando você coloca dentro do texto uma palavra, né? Uma palavra, ou linkar, na verdade. Só essa palavra já fica certa. Link é quando você adiciona um site ou alguma coisa dentro de uma palavra, que ao clicar nela, abre uma página. Pronto. Ficou mais fácil, né? Abre uma página, abre essas referências todas aí. E isso a gente vai encontrar no que João está dizendo aqui. Na primeira frase ele fala, na realidade não é dos nossos. A gente pode pegar o que Jesus falou o tempo inteiro. Tá? O filho da perdição se perdeu. O mundo não nos ouve porque não é nosso. Eu não sou daqui, sou de fora, por isso o mundo não me ouve. E eu falo a vocês das minhas palavras, mas elas não encontram lugar em vocês. São anticristos, são resistentes à palavra. A gente pode encontrar em Gênesis 3, ou Gênesis 6, 3, que diz que meu espírito não contenderia, não continuaria tentando explicar ou convencer aquele que está resistindo. Anticristo. Então, quando você vê essa questão da repetição de ideias aqui, tenha plena certeza, ele não está simplesmente repetindo ideias, mas aqui aplicando vários conceitos que ele está sintetizando para você. Mas vocês têm uma unção que procede do Senhor e todos vocês têm conhecimento. É por isso que, tendo conhecimento, você se torna capaz de julgar, de discernir. Porque, veja só, vamos à Escritura. Vamos à Escritura. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5 sobre essas questões. Ó. Olha as instruções que são dadas. Orai constantemente. Dai graças a Deus por toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, porque agora você tem conhecimento. Retende o que é bom, porque você tem conhecimento. Afastai-vos de toda forma de mal. Olha que interessante. Inclusive, é como nós começamos em Apocalipse ali, dizendo que vocês não podiam suportar os maus. Afastai de toda forma de mal. Nós agora conhecemos, tá? Conhecemos que é o propósito de Deus, que nós santifiquemos, Deus da paz, que vos santifique integralmente, ou seja, estejam totalmente entregues a isso. Santificar significa também separado. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquelas outras pessoas que tentaram nos convencer de algo contrário, elas não faziam isso. Logo nós encontramos eles mentirosos, encontramos que eles fossem maus e nós tivemos de se apartar deles, separar-se deles. Como a gente vê aqui, perseverança, eles perseveraram na fé e manter-se separados. Agora a gente vê, com trabalho árduo, você vê eles ensinando isso, você vê eles vivendo isso com o mesmo trabalho e intensidade que só a Escritura mesmo pra gente ver. Veja só. São Tiago, ele chega a dizer isso. Inclusive, olha, São Tiago 2, 17, 20, 26, ele fala, assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, ou por si só está morta. Aí ele vai falar o seguinte, todo aquele que ouve as palavras, olha que interessante. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Isso já estamos tratando de alguém que tem conhecimento, tá? Pode, acaso, semelhante fé salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e partai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Veja isso, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o próprio filho, Isaac. Aí vai falar sobre as outras questões aqui também. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Conhecimento. Agora, a aplicação desse conhecimento. Então, quando nós aplicamos esse mesmo ato aqui,
Inclusive, isso aqui foi uma chamada de atenção para a igreja que não estava sendo zelosa, para a igreja que estava simplesmente relaxando. Olha que coisa interessante, já estava lá naquele dia a igreja relaxando também. Ó, com essas tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, ou seja, existiam aqueles que não estavam relaxando, aqueles que estavam cumprindo fielmente, e como a tua perseverança, existiam aqueles que estavam perseverando em rolos, em orações, e súplicas e ações de graças, transmitindo distinção, vivendo a palavra e anunciando o reino. Inclusive, quando você vê essa questão de perseverando e com essas tuas obras, você vê também a divisão de bens entre eles, tanto é que a gente vê em Atos, como se vê agora na Escritura. Inclusive, a gente vê também muita perseguição naquele tempo. Muitas pessoas, Pedro foi perseguido, São Paulo foi perseguido, cada apóstolo, cada pessoa foi perseguido naquela era, tá? Cada pessoa também perseguiu e continuou pregando a palavra mesmo diante de perseguições. Então, quando você vê o trabalho árduo, está se referindo às suas perseguições também. Olha só isso. A igreja em oração, né? Uma vez soltos, olha que interessante. Procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha só que interessante, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez e a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora a gente já encontrou eles pedindo força para continuar a obra com intensidade. Tá? Pedindo força para continuar a obra com intensidade. E vem aqui Deus fala o quê? Conheça as tuas obras. E confirma aquilo e diz, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança. Como tu coloca o povo à prova. Agora a gente vai voltar aqui e vamos analisar essa questão de colocar à prova. Tá? Para você entender que a gente vai pegar isso em toda a Bíblia. Tá? Lembra aquela questão de você clicar no link e abrir-se uma página inteira para que a gente possa analisar e entender o contexto, não só o que está escrito, porque a ideia de você pegar a palavra e entender só aquele contexto está sendo falado e morrer ali está errado, absolutamente errado. Você perde toda a escritura, todo o horizonte quando você foca num ponto só e esquece que aquele ponto é parte de todo um horizonte, tá? Continuando a escritura de João, que a gente estava falando sobre o conhecimento, né? 1 João 2,18, agora verso 21 em diante, a gente vai analisar de novo. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, é assim que nós começamos a conhecer aqueles que falam em nome de Cristo ou não. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, este é o anticristo, é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Nós agora entendemos quem é o anticristo, certo? E não entendemos que não vai alguém que vir, ou que virá, que será o anticristo, que fará aquilo outro. Não. É alguém que vai ser investido totalmente do poder de Satanás? Com certeza. Mas sabemos que é alguém que já está entre nós, que usa da palavra da verdade, que vai revoltar-se contra a palavra da verdade. Tá? Que usa, mas perverte a palavra. Entende? Não é alguém que vem de fora. Não, de modo nenhum. De modo que as pessoas têm que ser religiosas, sim. E outra, não é alguém que vai vir exclusivamente como anticristo. Não. Existem vários anticristos. E tanto essas pessoas do engano vão dar poder a ele, como também vão criar-se um substituto. Né? Ele vai ser um substituto de Cristo. Que tal Vigaris Filii Dei? Substituto de Cristo, vigário de Cristo. E as pessoas que não estão escritas no livro da vida vão lhe dar poder e autoridade também, reconhecendo ele. Por isso, todos aqueles que não estão no livro da vida são enganados. Mas aqueles que conhecem o Eterno não são, porque é impossível que se enganem até os escolhidos, porque eles chegam à plenitude, conhecem o Eterno e são capazes de julgar todas as coisas. Vejam só que interessante. Vamos pegar o que São João 3 diz. Vede que imenso amor nos tem concedido do Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece.
porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E os demais? Não, os demais são anticristos. Não fazem isso, não purificam a si mesmo, porque não têm essa confiança nele. São anticristos. Agora a gente vai analisar como saber quem é e quem não é. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente, agora temos a questão, quem é a lei? É o Eterno. Ele nos mostrou um padrão a ser seguido. O que é lei? Um padrão a ser seguido. Quem é a lei? Cristo. Quem é a nossa lei? Cristo. Quem traz o ensino para nós? Cristo. Cristo é a palavra é a nossa instrução. E tanto a palavra, né, lei ou Torá significa instrução, tá? Ela é traduzida como lei. Porém, é uma tradução que limita o seu significado. Ela também é dita como mandamento, pronunciamento, instrução, ensino, sabedoria, tá? E padrão a ser seguido. Pois Cristo é a nossa pedra de esquina, padrão, o principal padrão a ser seguido, como está escrito, né? Que toda a igreja está edificada sobre o padrão, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, fala, assunto padrão que a gente deve seguir. Pois, veja só, todo aquele que vive continuamente ou costumeiramente, tá? É costume já pecar, ele tem interesse em pecar. Também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Por isso, nós, para sermos como ele, nos afastamos do mal, nos afastamos do pecado, como está escrito. Todo aquele que conhece a ele, ou que profere o nome de Cristo, afaste-se da iniquidade. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu anticristo. Filhinhos, ninguém vos iluda. Aí nós começamos a entender quem é mentiroso agora. Nós vamos começar a entender onde está o espírito de engano naquela pessoa que vem nos ensinar falando de algo. Por exemplo, olha que interessante. Algumas pessoas chegam em você e dizem: você não pode beber não? Aí você diz: não, eu sou cristão. E ela vira assim para você e fala: eu também sou cristão e bebo. É uma mentirosa. As pessoas dizem: você não pode fazer isso não? Não posso não, porque eu sou cristão. Mas eu faço isso. Ela não santifica a si mesma e ela quer que você igualmente se perca. Ela é o anticristo. Esse espírito é um anticristo que diz: mas eu também sou, e eu posso, por que você não faz? Eu também sou, eu posso. Hoje está na moda, está bonito, todo mundo dizer que é cristão, está bonito. Entende? De modo que essas pessoas serão que vão perseguir os verdadeiros. Todos dizem ser cristão e pode tudo, mas na verdade a palavra diz diferente. Se Cristo é santo, se o Eterno é santo, nós devemos nos santificar também. Então nós entendemos agora, se Ele é por nós, com a confiança nele, nos tornamos puros também, porque estamos totalmente separados e dedicados a Ele. Olha que coisa. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Agora nós entendemos qual a influência e qual unção está sobre essa pessoa. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe o que é destruir as obras do diabo? Destruir o engano. Antes ninguém sabia quem era de Deus, quem não era, né? Não estava claro, mas então veio o Eterno, nos ensinou quem era verdadeiro e quem não era. Ele nos abriu os olhos, como está escrito, que é todo aquele que o Filho libertar, ou que a verdade o libertar, verdadeiramente seria livre. Olha que interessante, ele nos abriu os olhos, como está escrito. Como é que tu pode ensinar outra pessoa também a ver algo, ou se tu mesmo erra nisso? Ou ainda, como tu pode querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, sendo que tu tem uma trave no teu? Esses são o tipo de pessoa que são hipócritas, mentirosos, que dizem conhecer a verdade, mas suas obras mostram diferente. E é o que São Paulo diz: olha, como que você pode dizer que crê se tuas obras não mostram? E ele vai dizer: a graça cobriu tudo, tá resolvido, Deus só quer o coração. São mentirosos. Mentirosos que querem que você pegue também para que as obras dele continuem sem peso na consciência. Porque se você viver a palavra verdadeiramente, vai ser alguém que denuncia que eles são mentirosos. Por causa da sua distinção. Que coisa é isso? Então, quando diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio mostrar quem é de Deus e quem não é. Ele veio lançar a luz agora. Como nós saberíamos quem é de Deus e quem não é? As pessoas dizem hoje: olha, ninguém sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ninguém pode julgar, ninguém pode... Mentira. Mentira, tá? Você tem como saber quem vai para o céu e vai para o inferno? Tem sim. O Eterno falou através do Cristo que todo aquele que ouve essas palavras
e as pratica é bem-aventurado. Todo aquele que ouve essas palavras, crê e se batiza, será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Já dá para saber, aquele que não crê já está condenado. Não quer dizer que eu vou dizer para a pessoa, você já está para o inferno. Não, mas olha só o que São Paulo disse, por exemplo, a Simão, a um Bar Jesus. Bar Jesus, acho que era uma pessoa que estava tentando afastar o procônsul da fé, ou impedindo Paulo de pregar para o procônsul. E Paulo diz, sai de perto, filho do diabo. Peraí, como ele sabia? Entende? Aí dá a questão, quando você tem entendimento, você é apto para julgar e discernir todas as coisas. Examinar tudo, reter o que é bom. Examinar as profecias, julgar todas as coisas. Sim, você é apto para isso. Para destruir as obras do diabo é engano. Ninguém sabia quem era quem. Mas agora veio o Eterno e nos abriu os olhos e mostrou quem é quem. E ensinou quem é quem. Para o mundo, não. O mundo não ouviu. Mas para nós que os demos ouvidos, agora sabemos discernir quem é quem. Ó, todo aquele que é nascido, por isso a gente vê bem agora, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele e nele não pode continuar no pecado. E ele não pode continuar no pecado, porque a sua natureza é diferente agora, tá? Não tem mais desejo de pecar ou desejo de permanecer ali, porque é ruim, é nojento. É imundo, imoral. Pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos que são os filhos... Desse modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Agora nós conhecemos, tá? Nós conhecemos porque veio Cristo. Se ele não viesse, nós não saberíamos. Como disse Jesus, eu vim para todos aqueles que tenham vida. Para todos aqueles que não conseguem ver, vejam. E alguns fariseus dizem, velho, vamos na escritura. O melhor jeito da gente fazer é olhar na escritura realmente, estudante. João 15, 22 diz assim, Jesus está dizendo, se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Veja isso. Agora nós entendemos quem é o Filho de Deus e quem não é. Quem deseja ser e quem não. Entende? Porque não tem mais desculpa. Conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Agora a gente vê a marca do cristão, né? O amor. A gente vê um detalhe aqui que eu vou chamar a atenção para você. Dá uma olhada também. Quem não pratica a justiça, né? Qual é a justiça? Entende? Olha só que interessante. Vamos à escritura. Olha só de qual justiça está sendo falada, tá? A justiça é o eterno. É o padrão que ele nos deu. Esse é o justo. Tudo que está diferente dele está reprovado. Quando ele vier, 1 João... São João 16, verso 8 ao 11, diz, quando ele vier, está falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. A gente vê da justiça porque o mundo não me verá mais. Mas, peraí, eu vou para o meu Pai, o que muda isso? Entende? É porque o ano do Senhor está entregue. Está entregue. Todo aquele que rejeita o ano do Senhor, assim como rejeitou o sacrifício do Messias ali, já está entregue à justiça, tá? Já está entregue à justiça. Vamos analisar esse caso para depois voltarmos ao ponto inicial da nossa conversa aqui. Olha que interessante. João 3, 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o ponto principal. Todo aquele que não crê já está condenado porque rejeitou o ponto e o plano de salvação. Rejeitou a misericórdia, rejeitou o substituto que veio para morrer por ele, aquele que purifica, que paga suas contas, que você devia contra o Eterno, que te purificava, que fazia com que você entrasse de volta na presença dele. Entende? Essa é a justiça que 1 João 3, verso 10, está sendo dito. Ó, quem não pratica a justiça, qual justiça? Procedente de Deus. Ou seja, andar como ele andou. Tá? Essa é a justiça. E essa justiça, todo aquele que negar, aquele que anda como ele andou, nega o conhecimento dele, que nega o conhecimento do Eterno. Nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Se não ama o seu próprio irmão, não pratica a justiça, não vive a palavra, assim como Cristo amou os seus irmãos, a ponto de se entregar por nós. Ele é o exemplo. Nós, se não andamos como ele, não somos de Deus. Somos filhos do diabo. Ora, a mensagem que eu vi desde o princípio é esta,
que nos amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eram justas, ou seja, quando você, olha que interessante, quando você se destacar, se tornar verdadeiro cristão, viver a tua palavra verdadeiramente, isso vai denunciar os que não vivem. Por isso eles vão te odiar, assim como odiaram o mestre. Aí você imagina, mas não havia perseguição, as pessoas gostam de mim. Isso é até que você se torne verdadeiro, tá? Isso é até que você se torne um cristão de verdade. E aí quando virão as pessoas e dirão, mas eu sou verdadeiro também, eu sou cristão, eu posso, eu faço isso, faço aquilo outro, eles vão começar a se ofender com a sua presença, porque você não é deste mundo. E neles não há espaço para a palavra da verdade. Porque a partir do momento que você se torna como Cristo, você dá testemunho da verdade. Como ele disse, né? Não há quem possa falar bem de Cristo ou de mim e logo em seguida falar mal de mim. Como o próprio Jesus disse. Meus irmãos, olha que interessante. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos todos o significado do amor. Conhecemos, nós temos agora conhecimento, por isso tudo é possível só pelo conhecimento que nos é dado, tá? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Ou seja, olha que interessante. Existem muitas pessoas que dizem ser cristãos, mas elas têm que mostrar isso, porque o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Só dizer que é verdadeiro, só dizer que é cristão, não muda nada. Qualquer pessoa pode dizer. Dessa forma, saberemos que somos da verdade e alcançaremos o nosso coração na presença dele. E acalmaremos o nosso coração na presença dele. Ou seja, dessa forma qual? Tá? Não amando só de boca e nem só de palavra, mas atitudes e em verdade. É assim que nós acalmaremos o nosso coração diante da presença do Eterno. E a gente vai analisando mais pra frente e entender o detalhe que São João está dizendo, porque ele vai falar sobre o Espírito também. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Nós temos agora paz, mesmo sendo chamado ou acusado pelo mundo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus, recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ah, sim, agora todo cristão verdadeiro faz o que agrada ao Eterno, não a si mesmo, tá? Porque está escrito o primeiro passo, nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz, segue-me. Só depois que todo o ensino e todo o conhecimento é revelado. Tá? Aqui em 1 João 4, ele vai nos ensinar. Discernindo os falsos profetas. Ele vai nos explicar agora. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Agora nós temos um segredo aqui para conhecer o Espírito de Deus, ou seja, através do conhecimento e da verdade, nós verdadeiramente seríamos livres. Significa que não mais nos poderiam colocar em ensino ou conhecimento ou instrução que nos prendiam anteriormente no pecado. Inclusive, vão vir aqueles que dizem ser verdadeiros e vão trazer esse tipo de ensino ou de questão para dizer, vocês são livres, você pode fazer tudo. Na verdade, não. Esse tipo de ensino que você pode fazer tudo é o que te mantém no pecado novamente. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Agora o que a gente viu, São Paulo dizendo, sejam meus imitadores. A gente vê São João dizendo, todo aquele que conhece a Cristo ande como ele andou. A gente vê que Cristo é o nosso principal padrão, que a Escritura diz, todo aquele que serve a ele também a parte da iniquidade. Está escrito também que aquele que o conhece, separa-se a si mesmo porque ele é santo. Veja só, que tem conhecimento para discernir os espíritos de quem é verdadeiro e quem não é. Essa pessoa confessa que Jesus Cristo veio em carne, separando a si mesmo. Essa pessoa confessa que Jesus Cristo veio em carne, vivendo como ele andou. Essa pessoa confessa que Jesus Cristo veio em carne. Agora, qual carne? Na sua carne, aqui, com obras, com espírito e em verdade, tá? Porque não adianta eu vir e falar, Jesus Cristo veio.
em carne. Pronto, é isso? Não, não é só o testemunho aí. É espírito e em verdade, em obras. São Tiago, ele explica isso. São João, ele explica isso. Ó, não vem só com palavras, não. Teu irmão precisa de ajuda. Vai lá, ama teu irmão também. Agora se entrega por ele. São Tiago diz, ó, sejam zelosos também nisso. Porque não é só por palavra. Olha só Abraão, ele foi justificado também pela obra, não foi? Ele teve bênção também pela obra. Olha só os irmãos. Se você tiver fé e dizer que tem fé e não vive, não aplica, você não está testificando que Cristo veio. Tanto é que aquele que confessa em Jesus Cristo também está dito em uma parábola que ele mesmo conta. Veja só. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, eu o amarei e me apresentarei a ele toda vez. Eu farei conhecido a ele, eu me tornarei conhecido. Vamos pegar outro lugar para você entender que esse amor e essa confessar não é só em palavras, mas cumprindo totalmente o ensino de Mateus 7, 24 diz, assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz, olha que interessante, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Esse é o viver a palavra, ouvir a palavra e dar atenção a ela, tá? São Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não significa só escutar aqui, mas está exposto, tá? Você não escuta algo que não está exposto a ela, disponível para obedecer ela, tá? Olha o tanto que é importante. Os irmãos, eles chegam explicando, irmãos, viva a palavra. Viva a palavra. Então, todo aquele espírito que confessa que Jesus Cristo veio em sua carne, tá? Em sua carne procede de Deus. É assim que nós conhecemos quem é os verdadeiros. Quem são os verdadeiros? Mas todo aquele que não confessa, ou seja, esse é o anticristo, olha só. Todo aquele que não confessa Jesus é aquele que diz, eu sou crente também, eu posso, mas eu posso. Ah, eu posso sair, eu posso pegar quantos eu quiser, eu posso beber, eu posso fazer tudo. Ah, você pode tudo, então você não é de Cristo não. Se você fosse, você viveria a vontade dele. Você negaria a si mesmo, você tomaria o ensino dele, você daria os mesmos frutos. Se você fosse, é como disse Jesus, você conhece a árvore pelos frutos. É cego. Essa pessoa é cega, guia de cego. Ela vem com aparência de piedade, mas nega a eficácia de mudança de vida. Nega a eficácia do poder de Deus, porque se ela conhecesse o poder de Deus realmente, ela mudaria de vida, ela viveria como um Cristo. Mas todo aquele que não confessa Jesus Cristo, não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram como? Conhecendo suas artimanhas, conhecendo o que está por trás, conhecendo o espírito do mundo, conhecendo tudo, não podendo ser enganado. Veja o caso, não podendo ser enganado. Isso é maravilhoso saber isso. Porque eles vêm do mundo, ó. Por isso que falam em procede do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós não, nós somos espirituais, somos de fora. Nós não damos ouvidos e ainda mais discernimos os espíritos que estão ali nos falando. Por isso, voltando aqui em Apocalipse, vemos que a primeira era da igreja foi marcada por essa mesma questão. Eles não podiam tolerar, tinha-se o trabalho árduo, perseverança, e que não, olha só que interessante, que puseram à prova aqueles que se dizem a si mesmo, ou se declararam a si mesmos como apóstolos, aqueles que eram enviados, mas não são, descobriste que eram impostores, mentirosos. Tens preservado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Olha, onde que está isso? Vamos à Escritura. Olha essa promessa que Jesus fez aqui em Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Opa! E sabe qual é o mais incrível disso? É que os irmãos que foram enviados, eles sabiam que isso ia acontecer. Eles sabiam, tanto é que São Paulo ele chega a dizer, em Atos 21, 13 ao 14. Então Paulo respondeu, isso depois de ele ter recebido a promessa, tá? Uma profecia de Ágabo, que dizia que o dono dessa cinta seria preso em Jerusalém. Paulo respondeu, por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como não podemos persuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Eles disseram amém. Entende? Olha que interessante, nós temos outro lugar. Paulo, antes da sua conversão, ele próprio estava encarregado de assolar a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Uma grande perseguição que havia ali naquele tempo. Isso
ele, antes de se converter, depois que se converteu, ele não só padeceu a mesma coisa que os irmãos, entende? Mas foi até a morte realmente por isso. E aqui está o elemento que eu gostaria muito de contar para vocês, mostrando agora, Mateus 10, 22, que diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E aqui a gente encontra, novamente, volta ao Apocalipse, tá? Esse é o ponto principal. Eles perseveraram. Mesmo sendo odiados e perseguidos, mesmo tudo isso acontecendo por causa do amor do Eterno, eles sabiam o que ia acontecer, eles perseveraram e receberam aqui um anúncio de que o Eterno gostou disso. Falou, ó, eu tenho visto, tá? Eu tenho visto a perseverança de vocês. Eu tenho visto a perseverança de vocês, suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Olha só a escritura dizendo aqui, ó. E não deixar desfalecer. É Mateus 10, 22. Sereis odiados e aquele perseverar até o fim será salvo. E aqui nós encontramos que essas pessoas estão sim no caminho certo. Entretanto, olha que interessante. Tenho contra ti o fato de que abandonaste teu primeiro amor. Opa, abandonaste teu primeiro amor. Aqui nós encontramos um anúncio contra aquele tempo, contra aquele momento. E é por isso que nós encontramos São Tiago dizendo o seguinte: irmãos, a fé não é suficiente sem obras, não. A fé não pode salvar, não, tá? Então não descanse, não senta na cadeira da predestinação da salvação aí, tá resolvido. Não faz isso. Eles anteriormente estavam zelosos da lei, eram zelosos da lei, zelosos por toda a palavra, até que veio o Cristo. Ah, não, o Cristo resolveu tudo, tá bom, agora já estou salvo, tá resolvido. Eu vou começar agora, inclusive, como tinha eventos ali em Coríntios, que as pessoas estavam comendo e bebendo e tendo glutonaria e bebedice, porque estava tudo resolvido. Vamos à escritura para você entender por que está sendo dado agora esse ponto, né? Ó, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, a ser zeloso, tá? Mas vamos aqui, ó, contra-te o fato de que abandonaste o primeiro amor, começaram a relaxar. Vamos à escritura. Olha só que interessante, ó. Gálatas 1, verso 6 ao 12 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante, já estava acontecendo. Vamos de outra escritura. Olha só, 1 Coríntios 11, 28 diz que é necessário o julgamento de si próprio, tá? Necessário o julgamento de si próprio. Volta ao primeiro amor. Olha, examina a si mesmo. É o que nós vamos ver mais à frente no verso de Apocalipse. Aqui. Recorda-te, pois, de onde caíste. Mas veja só, vamos aqui. Examinai cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Isso nasceu do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, já entre vós há muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Aqui já havia um dito do que eles já estavam fazendo ali. Uns já bebiam, se embriagavam, olha só, sem zelo nenhum. Vamos à escritura para analisar essa parte específica, não é? Olha só o que está sendo dito anteriormente sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 diz: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Cadê o zelo? Onde está? Vocês estão relaxando. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Olha só isso que já estava acontecendo. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome e o outro se embriaga, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor. Agora nós vemos a questão da ceia. Eles não estavam sendo zelosos disso de modo nenhum. Eles estavam vivendo de qualquer forma. Olha que acusação seríssima. Volta ao primeiro amor. Olha a escritura.
A escritura diz o seguinte, né? Recorda-te do primeiro amor. Entretanto, tem contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor, que abandonaste aquele zelo, tá? Porque quando você tem aquele amor, aquela intensidade de viver a palavra verdadeiramente, aquele amor pelo eterno, você quer viver como ele, quer se separar totalmente para ele, quer viver todas as coisas certinhas para ele, tá? Para não ser encontrado em falta por causa dele. Meu Deus, o quanto de coisa é importante analisar nisso. A gente volta a São Tiago porque tem que ser citado aqui. Assim também a fé sem obras é morta. Se não tiver obras, é morta por si própria, por si mesma. É morta, não serve de nada. As pessoas estão justificando, eu tenho fé, está resolvido. Não, não tem fé, não está resolvido. Esse é o principal ponto, estão relaxando, enquanto tem-se o tempo de viver a palavra, estão se relaxando, simplesmente dormindo, simplesmente descansando. Olha só que interessante, como se já tivesse acontecido, ou já recebesse a promessa completamente. Quer ver um lugar onde receberam a promessa, onde acharam ter recebido a promessa completamente e folgaram, dormiram? Veja só a escritura. Olha só isso. Ó, não, 1 Coríntios 10, 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Olha que interessante, que parece não dizer muita coisa, né? Parece não dizer muita coisa. Mas vamos analisar isso aqui no contexto lá no deserto. O povo tinha que atravessar do Egito, sair do Egito, ter uma caminhada, um processo que nós nascemos de novo, temos um processo até conseguirmos a nossa terra prometida, não é? A plenitude do chamado nosso é receber a coroa, é permanecer fiel até o fim, até receber a glorificação, a coroa, a recompensa. E eles saíram do deserto e no meio do caminho levantaram para folgar, comeram, beberam, criaram um ídolo para si. Hoje nós não criamos um ídolo também? Sim, nós criamos um ídolo. Sabe como? Sabe quando? Quando nós imaginamos um Deus que aceita qualquer coisa. Nós imaginamos um Deus que aceita a idolatria. Nós imaginamos um Deus que aceita que nós passamos mais tempo no trabalho do que servindo a Ele. Quando nós imaginamos um Deus que não está tudo bem, Ele só quer o coração. Quando nós criamos um Deus que não tem nada a ver com o eterno. Não tem nada a ver com o Cristo que veio e sacrificou-se por nós e nos deu o ensino para como viver. Ou seja, quando nós criamos um Deus que vai totalmente contra a Escritura, que vai uma parte contra a Escritura, já é uma idolatria. Nós criamos um Deus, então, para nós? Sim, esse anticristo criou um Deus para si. Cada espírito anticristo que resiste ao Cristo está criando um Deus para si. E esses, olha que interessante, eles pereceram no deserto. 1 Coríntios 10, 7. Vamos aqui para a gente analisar. Ó. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram. E caíram no deserto num dia 23 mil. Olha que coisa aqui para considerar, né? O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Folgar, sabe o quê? Fazer festa, como se tivesse acontecido. Já conseguimos aqui a promessa completamente, está tudo bem agora. E é o que está acontecendo com muitas pessoas, estão esfriando na fé, de modo que, não, está tudo bem, Cristo já pagou tudo por mim, eu não preciso de mais nada, eu não vou fazer mais nada, tá? Peraí, como assim? Inclusive, tem um vídeo no canal que trata sobre essa questão, eu preciso fazer algo para ser salvo ou não? Tá? Depois pesquisa, depois dá uma analisada nisso. Olha que coisa, eles caíram no deserto e pereceram. Eles agiram depois de qualquer forma, murmuraram, depois se prostituíram. Tudo isso depois de começar a folgar. Não, tá tudo bem. Olha que coisa que aconteceu depois, né? Quanta coisa aconteceu. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. Depois de folgar, sim, depois de folgar, começaram a folgar, como se tivesse tudo ok. Não, Deus pode me livrar agora, Deus pode me guardar e tá resolvido. Ele é obrigado. Ele é um mordomo, ele é obrigado a fazer isso. Então, ele fez com que cada pessoa perecesse no deserto. Sim, ele entregou cada um aos seus próprios desejos. Eles pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritos para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que o possais suportar. Agora você vê esse detalhe acontecendo, né? Deus cuidando de tudo isso, mas o povo levantou-se para folgar. Tá tudo bem, vamos fazer isso aqui, vamos viver de qualquer forma. E ainda no final, na cara dura, chegavam nos outros e diziam: por que você não faz também? Eu não sou israelita igual você, eu não sou também assim? Eu não sou cristão também? E pereceram no deserto. Esse é o fim deles. Mas o nosso fim não é esse, é ser como Cristo é andar como ele andou e é receber as promessas que ele nos fez. E ele diz: recorda-te de onde caiu, julgai a vós mesmos e volta à prática das primeiras obras. Quais?
aquelas que foram ensinadas sobre o Cristo, que nós aprendemos dele, como dito em Efésios 4, como dito nos estudos sobre o Cristo, tá? Que tem trazido aqui no canal. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha que interessante. Se não se arrependeres, se continuar seguindo, sabe o que vai acontecer? Vão ser entregues ao próprio desejo. E aí, quando ele disse que tiraria a luz, faria com que aquela luz que foi dada no princípio da era, aquela luz que fazia com que eles enxergassem a verdade, seria tirado, ou seja, seriam entregues novamente às fábulas, às loucuras e às genealogias. Vamos à escritura para você entender esse. Em Efésios 5:8 diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Ou seja, se ele tirar a luz, nós não saberíamos mais quem é verdade e quem não é. O mundo estaria entregue ao engano. Nós seríamos entregues ao engano. Aquelas pessoas, se não se arrependessem, seriam entregues ao engano quando está escrito que tiraria deles o castiçal, tiraria deles a luz. É como disse o profeta Isaías. Veja, João 3, verso 19, diz: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Então esse castiçal é a luz, é o eterno aqui. É o Cristo nos mostrando agora como andar, tá? Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se eles foram entregues ao próprio desejo deles, o Cristo está dizendo: se vocês não se arrependerem, não voltarem o coração para trás, para ser zeloso e cumprir o primeiro momento, quando estava aquela intensidade de amor ao eterno, vão ser entregues também ao próprio desejo. E não vai se insistir para que voltem mais. Não terá reconciliação. Olha que coisa. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar, ou seja, a tua lâmpada. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas. Sabe qual que é as práticas dos nicolaítas? Aquele que conquista os leigos, nicolaítas, né? Nicolaitas, né? Nicolaitas, alguma coisa assim. Que tem a explicação, depois eu vou trazer isso também, fica mais fácil de compreender, mas significa conquistar os leigos, tá? Aquele que conquista os leigos. Por que essa era tem contra eles, não odeia esse ensino? Porque eles próprios conhecem o eterno. Porque se aquele que conquista o leigo, ou conquista o incauto, aquele que não tem conhecimento, que são os anticristos, tá? Porque esse anticristo vem através de quê? Através de um ensino não totalmente completo, mas vem também através de algo que parece verdadeiro, mas como o lobos, ou como a serpente, né, veio com tentação contra Eva, levam pessoas ou tentam convencer pessoas e atrair elas, porque lhe deram ouvidos. Vamos à escritura para você entender onde está esse camarada. Olha só que coisa interessante. Olha aqui em 2 Coríntios 11:3 diz: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva, com o quê? Com astúcia. A astúcia é a capacidade de alguém enganar outro sutilmente, ou seja, sem que o outro perceba. Também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, esse nicolaíta, ou esse movimento de nicolaísmo, são pessoas que vêm com esse ensino como a serpente, afastando as pessoas da devoção verdadeira de Cristo. Devoção verdadeira a Cristo. Olha que coisa. Então vamos a outro lugar para a gente entender com mais calma e mais profundo, né? Mateus 7, capítulo 7, verso 15 ao 20, diz: cuidado com os falsos profetas. Aqueles que dizem falar em nome do Senhor, tá? Cuidado com os falsos. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não, não pode. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Esse é o final dela. E o final de todo aquele que dá atenção também é cortado e lançado no fogo. E aqui você está entendendo. Odeia os nicolaítas, odeia aqueles que trazem esse ensino. Ou tenta conquistar com outra doutrina, como diz São Paulo também, novamente. Veja só o tanto que se repete as coisas, tanto que os irmãos deixaram claro e procuraram cuidar para que nós lembrássemos disso. Todo aquele que viesse e anunciasse outro evangelho, diferente do ensino que eles têm trazido, seja maldito. E aqui os nicolaítas vão trazer outro evangelho, vão trazer, inclusive, pecado ou doutrina que traz conforme o ensino dos homens. Veja só onde está escrito. Olha só onde está isso, estudante. 2 Timóteo 4. Paulo ele fala insistentemente para Timóteo pregar com a doutrina verdadeira, porque chegaria o tempo, verso 3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, ou seja, um bicho nos seus ouvidos coçando,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme o seu próprio pensamento, tá? E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando das fábulas. E aqui, estudante, a gente pega esse ponto específico aqui e aplica ele, tá? Aplica ele nessa parte. Porquanto se não se arrependeres, breve virei contra ti, tirarei o teu castiçal, o teu candelabro do lugar, ou seja, e entregarei vocês aos seus próprios desejos. A gente encontra aqui, ó. Aqui. Olha só, prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, coragem com toda a paciência e sã doutrina. Quanta coisa está acontecendo de acordo com as suas próprias vontades. Eles acumularão mestres e doutores para confirmar seus próprios pensamentos e não sentirem a dor na consciência. Vê hoje, tem todo tipo de igreja. Todo tipo de igreja que você quiser ir tem. Metaleiro, tem igreja para homossexual, tem igreja para tudo quanto é coisa. Irmão, tem igreja para tudo que você imaginar que quiser ir, tem igreja. Tem igreja. É um cardápio. Tem igreja para tudo. Ninguém está preocupado se está de acordo com a Bíblia ou não. Todos eles afirmam estar cumprindo a Bíblia, curiosamente, né? Todos eles afirmam isso. Ou com suas próprias vontades. Eles vão confirmar isso, vão procurar verso, vão procurar o que for para confirmar suas próprias vontades, mas não estão com um compromisso com o Eterno. Eles não negam a si mesmos. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles não negam a si mesmos. Voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Agora a gente vê isso acontecendo em nossos dias também, com certeza. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me considerará naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. É isso que nós temos como a consideração, né, de que odeias as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O Eterno também odeia, porque ele veio para trazer ensino ao mundo, para que nós não andássemos em trevas, mas, como disse em São João, foi rejeitado. Olha só que interessante. Em João 19, capítulo 3, verso 19, diz assim: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles amaram mais não conhecer a verdade do que abandonar suas obras. Ou seja, por isso ele diz, eu odeio isso também. Porque ele também foi rejeitado. Primeiramente, só somos rejeitados porque ele foi rejeitado, tá? Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Entendem isso? Todo aquele que faz o mal odeia a luz. Porque também o odiaram. E ele odeia essas práticas imundas que mantêm as pessoas no seu ponto de pecado, escravos de novo. Veja só que coisa curiosa. Por que isso é tão importante se considerar? Por quê? Veja só. Hebreus 6 verso 4 diz: ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Estão adicionando sobre ele uma desonra, estão fazendo aquilo que é sagrado passar vexame, estão adicionando vexame sobre aquilo que é sagrado, entende? Por isso ele odeia os nicolaítas, ele odeia aquela ideia de conquistar os leigos, ou a ideia de não ter conhecimento do Eterno, ele odeia tudo isso. Pois a terra absorve a chuva que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam e recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Agora você vê por que ele odeia essas obras, tá? Porque estão expondo ele, ou crucificando novamente, colocando ele como incapaz, colocando ele como se o sacrifício não fosse suficiente, ou seja, estão desfazendo a obra de Deus, eles estão pregando contra Deus, eles provaram e cuspiram no prato. Por isso ele diz, eu odeio isso. Olha que coisa, eu odeio isso, eu também odeio. Então vocês têm isso a favor de vocês, mas se não se arrependerem, tá? Se não se arrependerem, em breve eu te virei e tirarei o teu candeeiro, o candelabro do teu lugar, do seu lugar. Se não se arrependerem, serão entregues às mesmas obras. Serão entregues ao mesmo desconhecimento do Eterno. Como está escrito, olha que coisa interessante, tá? Como está escrito, olha a ligação. Eles voltaram a esse estado do qual Cristo veio para nos tirar. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, ou seja, ninguém tem conhecimento. Não há ninguém que busque a Deus, porque não tem conhecimento. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. São um povo inútil. Inútil. Como está escrito também da erva daninha, o seu fim é ser queimado, ser jogado no fogo, ser desfeito. Não há quem faça o bem. Não há um só. Olha que coisa acontecendo. A garganta é sepulcro aberto. Aí vem a questão, o que eles falam é morte. Com as suas línguas tratam enganosamente, pessoa de áspides, e está debaixo dos seus lábios, e cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora a gente entendeu quem é esse tipo de pessoa. Está aqui. Está aqui. Aos nicolaítas. Essas pessoas que dão ouvido a esse tipo de ensino, essa questão que vive esse tipo de ensino, são também o anticristo. São também os anticristos que estavam no nosso meio, mas não suportaram a palavra da verdade, seguindo as fábulas, buscaram o próprio desejo, o próprio intento para confirmar seus próprios pensamentos e não ter a sua consciência acusando a si mesmo. Depois dá uma olhada no estudo sobre Efésios, capítulo 4, que está aqui no canal também, que você vai ver todo o estudo comentado lá, de cada verso por verso, e lá vai estar um ponto específico dizendo assim: não sejam mais como os demais gentios, entenebrecidos no seu entendimento, pela dureza, separados da vida de Deus, pela dureza do seu coração. Você vai entender que eles desejaram, não só isso, mas resistiram de toda forma àqueles que tentavam convencê-los do erro, do pecado, e por isso foram entregues a si mesmos. E aqui nós temos a consideração, a última parte. Olha só, quem tem ouvidos, quem pode ouvir, quem está disponível, quem está pronto para ouvir, ouça. Compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Por que ao vencedor que está aqui, né? Por que essa entrega, essa bênção agora? Lembra que eles esperavam um reino messiânico? Sim. Eles esperavam a restauração de tudo, não esperavam? E justamente a era que esperava a restauração de tudo, foi dado o direito de comer de volta, ou de voltar para o paraíso, de comer da árvore da vida. Pensa só, toda essa era da igreja, todo esse pequeno texto aqui que nós lemos, esse pequeno texto, fala sobre a era da igreja, de tanta a pregação que foi dada. Aí, as demais eras da igreja, as demais eras da igreja, vai ter um escurecimento, um decaimento na fé tão grande, até chegar na última era, onde decai totalmente. E são poucos, tão poucos, que o Eterno vem e diz: sai dela, povo meu, que culminam no arrebatamento. Mas veja só, todo esse pequeno texto aqui tratou sobre a era da igreja, todas as pregações que foram dadas ali na primeira era, que nos foi trazido também como exemplo e fala sobre nós. Imagina só o quanto é gloriosa a palavra. Então, quando você, estudante, quando você pega só uma pequena parte e isola todo o resto, e diz: eu vou comparar aqui verso com verso, eu vou talvez no grego, vou naquilo outro. Irmão, você está perdendo tanto parte da escritura. Claro que todas as coisas são válidas, são válidas. Você vai lá no grego, você vai entender mais palavras, você vai entender mais contexto. Maravilhoso, certo? Mas concorda com toda a Bíblia. Se não, irmão, está fora. Se isso vai trazer uma doutrina totalmente diferente da Bíblia, está fora. É necessário que venha, inclusive, confirmação da Bíblia. Que esteja escrito. Irmão, nem tudo vai estar escrito na Bíblia. Nem tudo vai estar escrito literalmente na Bíblia ali, expresso, tão negrito sublinhado para você entender. Não. Mas toda a Bíblia é apta para te dar conhecimento suficiente para você julgar e discernir todas as coisas. Examinar tudo, conhecer tudo, discernir quem é o verdadeiro e quem não é, através do ensino, através de todas as coisas. E como você discerne? Conhecendo, talvez vai ser esse, talvez vai ser aquele outro, que vai ser o anticristo, isso, aquele outro. Não. Saibam primeiro que, se você resistir à palavra, você está sendo anticristo, está se posicionando assim. Agora, se você vive a palavra constantemente, verdadeiramente, não se preocupa com isso, com o mundo ou com as condições que vai acontecer, porque você não será enganado, entende? É assim que você deve entender essa questão. E quando nós lemos agora a primeira era da igreja, eu quero trazer depois, se Deus assim permitir, um estudo sobre Paulo, o primeiro anjo da igreja, tá? O primeiro mensageiro das eras da igreja, que é o padrão para todos os outros. Assim como a gente vê a era da igreja, que é o padrão para todas as demais eras, assim como a gente começou os estudos, onde você pôde ver que a característica de uma cidade era aplicada em todo um tempo, tá? Não se limitava àquele lugar. Entende? Então é isso. E não só isso, mas foi um estudo maravilhoso.
Eu espero que você tenha gostado, que você tenha anotado no seu caderno, que se tiver dúvidas, já manda mensagem aqui nos comentários, compartilha também para mais pessoas conhecerem esse canal, conhecerem esses estudos e que a gente possa crescer também. E também deixe sua sugestão sobre os próximos temas, para que a gente possa abordá-lo também. Até o próximo vídeo.